nós, ex-alunos, resolvemos fazer uma festa de homenagem aos professores. Encontramos o Alves Cruz com um prédio altamente degradado. Este jardim era um cinzeiro, havia mais de 5.000 tocos de cigarros. A escola estava no meio das cinzas. E haviam boatos de que havia um processo de ameaça de fechamento da escola por falta de alunos. A intenção da Secretaria de Educação naquele momento era tentar fechar a escola, ou tentar ficar com só 2 ou 3 escolas e não com 5 ou 6 naquela região. E aí essas pessoas, sabendo que a escola na qual eles estudaram estava prestes a ser fechada ou ameaçada de ser fechada, se uniram no sentido de ajudar a resgatar, a recuperar essa escola, a melhorar essa escola. Eu estava na sala de aula, aí entrou um japonesinho baixinho assim, todo magrinho assim. Ele entrou já falando boa tarde, boa noite, não sei o que, de uma maneira bem descontraída, e todo mundo estranhou, quem é esse cara, né? Ele entrou de branco, né? Aí falou que era médico, que estava entrando aqui no colégio porque queria estudar como é que o colégio era, que estava com uma ideia de fazer uma ONG. E falou de que ia ter um evento para reconstruir a escola, trazer coisas novas para a escola, e convidou os alunos para participar. Ele candidatou algumas pessoas para poder ajudar nessa empreitada, né? Aí eu lembro que eu fui eu, a Sofia, o Geleia, né? Que nós fomos os primeiros a levantar as mãos e falar, nossa, nós gostaríamos de participar, sabe? Aí nós começamos a conhecer mais de perto, a formar o Fênix, né, na verdade. Nós ajudamos a dar uma cara no Fênix, assim. Primeiro resolvemos criar uma associação para evitar o fechamento. Mas evitar o fechamento e chamar mais alunos incorreria, do ponto de vista ético, em a ONG, de algum modo, ajudar a melhorar a qualidade da escola, ou pelo menos a qualidade do cotidiano da escola. A primeira ação que nós fizemos um fórum para saber o que a escola precisa, no sentido de ouvir a escola, ouvir seus protagonistas. Foi montada uma estrutura assim, legal pra caramba, fecharam com lonas, com aparato eletrônico, som. Do fórum saíram ideias para o que a gente ia fazer e tal, ou foram debatidas ideias que a gente tinha. Ideias que hoje são óbvias, tipo, ocupar a escola no final de semana hoje é óbvio. O governo do estado de São Paulo tem um programa, o governo do estado do Rio tem um programa, os governos têm programas. Mas lá naquela época não era óbvio, quase ninguém fazia e tal. Era um desafio, foi um desafio ocupar a escola, por exemplo, no final de semana. O espaço de lazer era a própria escola. E assim eles nos solicitaram para que pudesse abrir aos sábados e domingos para que eles continuassem frequentando. E assim eles próprios se propuseram a organizar oficinas culturais, né, onde eles chamavam os alunos, os membros da comunidade, e começaram aí ministrando curso de mangá, artesanato de velas orientais, etc, etc. A gente começou a promover o que hoje o que já se chamava lugar comum de oficina, com o intuito de reunir pessoas. O objetivo das oficinas não era ensinar isso ou aquilo. A ideia era juntar gente, criar lá um espaço onde as pessoas se ligassem que aquilo era delas, que elas podiam colar, podiam fazer coisas, podiam sonhar, pirar. Esse era o lance de ocupar a escola no final de semana. Então nós promovemos a partir dali uma série de reuniões e montamos o Fênix para dar uma assistência à escola e fazer com que ela voltasse a vibrar mais ou menos parecido como no passado, né? Pense menos de verdade, saia e faça amizade, quebre a vidraça das suas vaidades para ver no que é que dá. Mas pense menos de verdade, saia e faça amizade, quebre a vidraça das suas vaidades para ver no que é que dá. E o fim de semana passa rapidinho, se você não vive, só vive o vizinho, e isso pode piorar. Arrume um amor tipo de novela.
O nome é bem... ele é autoexplicável, né? Fênix é a ave grega, né? Que nasceu das cinzas. Que se mata no fogo e renasce das próprias cinzas para uma vida nova. No ano de 2000, numa das primeiras vezes que eu vim aqui, me avisaram que o pneu do meu carro estava furado. Aí quando nós fomos ver, eram os 4 pneus que estavam furados. Então fomos lá um a um trocar os pneus. O que me assustou foi que em cada pneu tinha recebido mais de 40 estiletadas. É assim que começamos. No começo nós tivemos muita dificuldade com os diretores, porque é um pouco difícil esse casamento de um órgão estranho dentro da escola. Parecia dois clãs, assim, 2 famílias em guerra diferentes. A parte da direção brigando com uma ONG que queria mudar o colégio e a parte da direção resistente, porque tanto faz se tivesse pessoas para mudar o colégio ou não. À medida que alguma organização da sociedade civil comparece à escola, mesmo querendo, vamos dizer, com as boas intenções, havia uma grande resistência que hoje entendo como natural. E com muita persistência nós conseguimos abrir o colégio, sabe? Para você poder melhorar o cotidiano da escola e fazer atividades complementares, é claro que a ONG não tinha recursos. O que ela foi também é buscar parcerias. E quando o Fênix começou a apoiar o Alves, era muito natural que a gente não só acompanhasse, mas pudesse ajudar no que fosse possível. Até porque isso batia com a nossa missão de criar um bairro educador. Cidade Escola Aprendiz, que é a ONG, né, filiada da TV Futura, chamou o Zion para uma reunião, né, e houve um acordo entre as 2 ONGs para poder levar esse colégio mais para frente. Logo que tinha o Fênix, a gente tratou de divulgar o trabalho deles, tratou de aprender com o que eles faziam e também tratou de levar alguns projetos para lá. Eu, como jornalista, na época trabalhava na revista Isto É e fiz uma reportagem mostrando esse trabalho super interessante, essa experiência super positiva, né, desenvolvida lá por ex-alunos lá do Alves Cruz. E aí, conversando e batendo papo, a gente falou, olha, essa experiência seria muito legal se ela pudesse ser ampliada. Aí surgiu a ideia de se fazer o projeto Leste-Oeste. Foi uma parceria, então, entre o Projeto Fênix e a Estação da Arte, e foi desenvolvido um trabalho semelhante lá na escola Dom João Maria Ogno, lá no bairro da Penha. E acho que foi no começo de 2001 que a gente começou a ocupar a escola no final de semana. Que começaram a acontecer 3 coisas na prática, assim, três coisas que eram a essência do projeto. Uma foi que começou a sair, ou a gente começou a batalhar por reformar o prédio. Era um esforço político mesmo, junto à FDE, que é o órgão do governo do estado que reforma os prédios e tal, para conseguir fazer a coisa andar lá. Assim, quando a gente acabou de pintar a escola, teve uma semana cultural aqui. E essa semana cultural foi uma das coisas mais mágicas que teve nessa escola. Então tinha oficina de tudo quanto é coisa que você pode imaginar. Cada sala que você entrava tinha uma atividade diferente. E eles ficavam passeando, escolhendo o que eles queriam fazer. A segunda coisa era ocupar a escola no final de semana. Pensar a escola e centro cultural. E a terceira coisa foi começar a mexer com projetos de professores. Usarem o Fênix para poder fazer suas excursões, para poder ir a museus, para poder ter aula fora do âmbito escolar e fazer uma educação maior, entendeu? Eu me lembro do Márcio, por exemplo, outro Márcio, que era professor de biologia. Então o Márcio vai levar a molecada pro mangue. Aí eles começaram a estudar biologia no mangue, ir pro mangue, ir pra Cubatão, descer, andar de barco, sujar o pé de lama, replantar os negócios e tal. Foi uma experiência de aproximação muito grande entre os alunos e os professores e tal. O Alves Cruz é uma das poucas escolas na região que abria esse final de semana. Porque tinha a percussão, porque tinha as aulas de teatro. Havia uma atividade de teatro conduzida brilhantemente pelo Walter Portela. Eu fui contratado pelo projeto Ademar Guerra, que era um projeto da Secretaria de Estado da Cultura. Então eu fiquei de março a novembro fazendo um trabalho com eles.